Boa noite, família. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. É muito bom viajar, né? Mas é muito bom voltar para casa também. Aleluia. Depois de alguns dias, né? Estamos numa conferência de pastores que todos os anos nós participamos. Esse ano ela foi antecipada em setembro, por conta do aniversário, né? Da Igreja Videira. 25 anos, foi realmente uma festa fantástica, foi lindo. E é sempre inspirativo, né? Quando nós participamos desses eventos, né? E o Espírito sempre testifica, né? No nosso espírito aquilo que Deus está fazendo em todos os lugares do Brasil e do mundo, né? Então tinha pastores de 40 países onde está a videira testemunhando aquilo que Deus tem feito através da pregação da graça. Amém, irmãos? E eu estou muito feliz por ter voltado. E também estou muito feliz porque domingo começa o nosso jejum, irmãos. Acho que eu estou mais feliz por conta do jejum hoje. Então você sabe, né? O nosso jejum de 7 dias. E eu quero desafiar você, né? Como tem feito nos últimos, né, para que você creia a ponto de romper com a questão do jejum. Por quê? O jejum, você sabe, ele não é para Deus mover. O jejum está ligado conosco, não é Deus, né? Não vou fazer um jejum para que Deus faça algo, não é isso. Vou fazer um jejum para que agora eu venha para uma posição de dependência, de busca de Deus, né? Tá ligado com essa questão de quebrantamento, de buscar, né? Eu costumo dizer, é um pregador americano, John Piper, que ele diz que jejum é fome de Deus. Então eu abro mão de comer o alimento, né, sólido, para agora comer do alimento espiritual, que é Cristo Jesus, amém? Só que tudo isso é uma questão de fé, né? Então nos últimos já, muitos irmãos têm feito, né, o jejum convencional, você sabe, seria uma refeição por dia, mas muitos irmãos têm feito sem refeição, e é uma questão de fé, né? Você sabe, se você começar o jejum, pastor, acho que eu não vou conseguir, ok, você não vai conseguir. Acho que eu não consigo fazer uma refeição só por dia, né? Você não vai conseguir fazer, porque você já está indo. Ou pastor, eu vou fazer até onde eu consigo, mas talvez não dure nem 2 horas o jejum. Você tem que decidir, é uma questão de crer, ok? Eu creio, e aí então você vai, né, fazer isso. E o jejum é poderoso, por quê? Porque nós vamos dar obviamente ênfase, né, à questão da palavra. Vamos nos reunir também todos os dias aqui para oração, 19h30 da noite. Existe esse foco para isso. Mas também o jejum, eu creio que né, vai acontecer alguns alinhamentos. Porque você sabe que aquilo que nós fizemos, a nossa vida na verdade ela é espiritual. Então, né, nós como igreja temos avançado, temos crescido. E o jejum é uma oportunidade para alinhamento de espírito, ok? Para que todos nós estejamos no mesmo espírito. Não que você tenha um outro espírito, não, todos nós temos o Espírito Santo, amém? Mas esse espírito está ligado com atitude, porque nós compartilhamos, né? Eu compartilhei um dia aqui numa reunião com os voluntários sobre a percepção que Deus estava nos inserindo numa nova estação, num novo tempo. E realmente essa palavra, né? Que os pastores lá, a pastora Luiz compartilhou, que é a palavra que ele estava percebendo, né? E foi o versículo que o Gustavo usou aqui. Deus está fazendo algo novo, é um novo tempo. Então o novo tempo, ele vai precisar desse alinhamento, de um espírito alinhado com aquilo que Deus quer fazer, porque eu creio que Deus quer nos usar, Deus vai fazer muita coisa, salvar muitas pessoas, vai trazer cada vez mais revelação da graça de Deus sobre a nossa vida, e eu e você seremos impactados e seremos usados por Deus para impactar o lugar que Ele nos colocou, amém, irmãos? Então você precisa de crer, nos apropriar disso, é uma questão de fé. Deus tem salvado pessoas, crianças, jovens, né? E esse é de fato o mover de Deus. Mas Deus está nos inserindo no novo tempo, numa nova estação, né? E a expectativa é que será muito maior, muito melhor daquilo que nós já temos vivido, amém, irmãos? Aleluia. Então domingo, iniciamos o jejum. Pastor, domingo pode tomar café?
Pastor, domingo pode almoçar? Domingo faz o quê? Quando é que começa? Não, domingo você almoça, começa ao meio-dia, você termina lá no outro domingo, ok? Ah, pastor, eu vou fazer uma refeição, ok, fica livre, é um desafio que eu estou fazendo a você, ok? Precisa de ser pela fé, precisa de crer, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Mas eu conto com você, né? Participar juntamente conosco do jejum, dos dias de oração aqui, vai ser impactante e poderoso, aleluia. Vamos lá então compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu quero ir lá para Gálatas capítulo 3, versículo 19, Gálatas 3, versículo 19, estamos estudando o livro de Gálatas. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 3, graças a Deus. Domingo iniciamos o 4, eu vou pregar num domingo só domingo vai ser o capítulo 4 inteiro, vai durar umas 5 horas o culto, não, estou brincando, não vai. Gálatas 3, versículo 19, diz assim: logo, para que a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim, senão pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia. Irmãos, a questão da lei, é necessário que você temos revelação. Você sabe que a lei, né, e essa é a ênfase de Gálatas, esse paralelo da lei e da graça, as obras da lei e a graça. E você sabe que a lei, ninguém é, né? Romanos 3:23 diz que ninguém é justificado por Deus mediante as obras da lei. Então ninguém é aceito por Deus por cumprir com a lei. E como se fosse possível cumprir a lei, não tem como cumprir a lei. Se você for ler lá em Êxodo capítulo 20, ele vai até o capítulo 30, lá Deus, as leis, são 413 mandamentos que Deus dá, 413, então não tem como uma pessoa, ela cumprir com todos esses mandamentos, todas as leis cerimoniais, havia muitos. Eu estava vendo que há mais de 2.000 tipos de sacrifícios. Para cumprir as 413 leis, é necessário 2.000 sacrifícios. Então, não é, você já sabe disso, ok, pastor, já sei que não é pela lei, é pela graça, amém. Mas eu e você precisamos entender o propósito da lei. Não só para, né, aqueles que não creem em Cristo ainda, e você vai entender que a lei é a maneira que Deus usa para apontar a Cristo. E esse é o propósito da lei, mas também para aqueles que já creem, porque a tendência natural é eu e você, eu vou me incluir nisso, eu e você irmos para a lei. Eu e você, a vida cristã, mesmo que você não queira, mesmo que você seja, enfim, você seja vigilante, você seja zeloso, a vida cristã em algum momento, ela vai trazer você para a perspectiva da lei de volta. É quando você começa a ficar pesada a sua vida cristã, é quando ela começa a ficar automática, ok? É quando tudo começa a ficar, é como se fosse o piloto automático, entende? Não sei se seu carro tem piloto automático, você coloca ali a velocidade e pronto, não precisa fazer mais nada, ele vai andando sozinho. Então a vida cristã, ela se torna assim, isso mostra que você está voltando
para a questão da lei, ou você está indo para a questão da lei. Então a sua vida de oração, ela é automática, a sua vida de louvor a Deus é automática, a sua vida de leitura, ela é automática, e eu estou sendo, irmãos, impactado tremendamente por Deus com as últimas semanas de leitura. E é Deus que nos direciona, né? Lendo um capítulo da palavra de Deus por dia. Eu já li o Novo Testamento em 30 dias. Se você lê 9 capítulos por dia, você vai ler em 30 dias o Novo Testamento. Eu já fiz inúmeras vezes. Mas agora eu leio um capítulo por dia. E cada versículo de cada capítulo há uma revelação de Deus, há algo fresco, há algo novo, é algo que gera vida, há algo que impacta, é algo que ativa o espírito, é algo que dá revelação. E aí se torna tão claro, a gente consegue aplicar no momento que nós estamos vivendo, e é poderoso demais isso, irmãos. Então eu e você precisamos de ter a revelação, ok, da lei, para que eu e você não venhamos a cair nesse estilo de vida. Porque eu quero dizer para você, a lei, ela vai conduzir à morte. E o que Deus tem para mim e para você não é uma vida cristã nominal, não é uma vida cristã religiosa, não. Deus tem algo que Jesus declara em João 10, versículo 10, ele diz: eu vim para trazer vida e vida em abundância. Então a vida cristã é muito mais do que orar quando eu estou precisando simplesmente. A vida cristã é muito mais do que agora eu, como se fosse Jesus e a graça de Deus fosse uma questão emergencial somente. Não, irmãos, em todo momento a provisão é ilimitada. Então é esse estilo de vida que Deus tem para nós. Só que eu e você não podemos abrir mão, ok, de alguns fundamentos. Eu e você não podemos abrir mão daquilo que nós já recebemos em todo momento. Por exemplo, Jesus fala, a igreja de Laodiceia diz assim: conserva aquilo que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então a vida cristã, para que você cresça, domingo eu vou falar sobre esse processo de amadurecimento. Para que você cresça, a primeira coisa é necessário de não perder o que já recebeu, porque não tem como eu crescer se eu perder o que eu recebi, e aí eu volto para trás de novo, o joguinho. Nós estávamos falando de GC hoje de manhã, eu volto 10 casas, então eu estou avançando, daqui a pouco aconteceu algo, eu volto 10 casas para trás, e aí vai de novo. E aí agora eu vou orar, eu vou jejuar, eu estou lá, eu quero estar com os irmãos, eu estou junto, eu estou servindo o encontro, eu estou aqui, aleluia, glória a Deus. Aconteceu uma situação, não, já não vou mais nada, já não vou no culto, eu não vou mais orar, não vou mais jejuar, também já vou comer mesmo, que eu já pequei, já briguei com a mulher, já chutei o cachorro, já virei uma confusão, não vou mais no GC também. E é o seguinte, não quero mais nada disso. Aí Deus, semana disse: não, eu vou ter que voltar. Aí voltou 10 casas. É por isso que não consegue crescer espiritualmente, é por isso que não consegue avançar, é por isso que não consegue romper. Então vai notar que sempre existem as mesmas limitações, os mesmos bloqueios, é a mesma coisa, não consegue romper. Por quê? Porque não conserva o que tem. Você precisa de conservar o que tem, irmãos. Para avançar é necessário conservar o que tem. Para que eu e você venhamos a ter mais revelação da graça, é necessário que eu e você nós não podemos perder a revelação que nós já temos. Você não pode abrir mão, não pode negociar com a revelação que Deus já deu para você, porque o que tem de mais precioso é a revelação do favor de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Então eu não posso lançar dúvidas sobre isso, porque quando a graça de Deus ela se torna uma experiência para mim. Então vamos lá, no meu relacionamento, no meu casamento, por exemplo, eu estou com mais de 20 anos de relacionamento com a minha esposa. Aí eu vou chegar com 20 anos e vou dizer para ela: amor, tu me ama mesmo? Será que tu me ama, amor? Amor, eu te amo. Não, mas hoje tu não me disse que me ama. Faz sentido isso ou não? Pô, depois de 20 anos, eu agora colocar dúvida sobre isso. Então isso aí é crise lá, lá no começo. Não me ligou, não visualizou a mensagem, visualizou e não respondeu. Está falando com quem? Está entendendo que não faz sentido depois de um relacionamento de 20 anos, esse tipo de crise? Então, ou seja, o meu relacionamento precisa ser baseado naquilo que a gente já construiu, já há uma construção. Já tenho 3 filhos, já tenho maturidade para um tanto de coisa, então eu não posso voltar mais naquelas crises, eu preciso de ir daqui para frente, eu preciso de avançar, eu preciso de crescer. Então, aqui em Gálatas é isso que a gente vê, essa tentação desses
religiosos de trazer essas pessoas para a lei. E eu quero dizer, irmãos, isso aqui é a maior tentação, principalmente quando você está em um momento de tribulação. A tentação, preste atenção, a tentação, ela acontece no meio da tribulação. A tentação para quê? Para você parar, para você desistir, para você voltar para a questão da lei. É no meio da tribulação, é ali. Ou você pensa, né, você pensa em, enfim, né, na crise, no casamento, você pensa em ir embora de casa, separar do marido, quando está tudo certo. Está tudo certo, meu maravilha, diz, eu vou embora dessa casa. Não, é quando o pau quebrou, você diz que eu vou embora desse lugar. É assim. Se você não pensa assim, outras pessoas pensam assim, que não vieram hoje. Você está lá trabalhando na sua empresa, está dando lucro, bombando, aí você diz, vou fechar essa empresa aí. Eu acho que não é isso que Deus tem para mim. É nesse momento que você pensa isso? Não, é lá que não está vendendo, funcionário não vem, o outro botou na justiça. A vigilância batendo na porta, a pressão daqui, pressão dali, os boletos vindo, e meu Deus do céu, cara, eu vou fechar esse negócio. Ali vem a tentação, na crise que vem a tentação. E aqui na crise que eu e você precisamos o quê? Trazer, ou melhor, lembrar, permanecer na revelação da graça de Deus. Porque ali, nesse momento, que a tendência é você ir para a lei. É pensar, meu Deus, é que alguma coisa eu fiz de errado. Alguma coisa eu estou fazendo errado. Você precisa de permanecer em todos os momentos, crendo no favor e na graça de Deus, amém, irmãos? Então a lei, ela não pode gerar vida, porque ninguém é aceito por conta dela. Mas o propósito da lei está ligado com o quê? Com apontar a Cristo. Só que qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós não conseguimos aplicar fé para cumprir o propósito pleno da lei. Nós vamos só ter a primeira parte, porque a lei era o seguinte, como que se deu, né? Eu já falei para você, né, algumas semanas atrás, sobre a nova e eterna aliança, que essa sempre foi a nova aliança, uma continuação da aliança que Deus faz com Abraão. E quando Deus faz uma aliança com Abraão, não havia lei. Deus não tinha dado lei para Moisés, não tinha Monte Sinai, não tinha nada daquilo. O relacionamento era com base na graça mediante a fé. E essa é a vontade de Deus, esse é o propósito de Deus, que nós venhamos a relacionar com Ele com base na graça. Esse é o desejo de Deus, sempre foi. Só que lá no Éden acontece o quê? Lá no Éden acontece o pecado, o homem peca, Adão peca, Eva peca e o homem se torna pecador. E depois dali o homem, a humanidade, ela se torna pecadora deliberada, ela peca. Então ela peca tanto com base numa ignorância. Então não havia o quê? Não havia uma espécie de conhecimento a ponto de considerar que era pecador. Por quê? Porque não havia a lei. Então vamos lá, aqui nessa via, como é o nome dessa rodovia aqui? Não, essa aqui não. Interpraias, pode ser, mas tem um número, né? 400 alguma coisa, mas enfim, é qualquer rua. 786, meio mais bonito, tá bom. 786. Vamos supor que não tivesse nenhuma placa de sinalização. E aí você passa a 200 por hora, não tivesse sinalização, não tivesse nenhum tipo de definição, não tem nada, pode andar, você andar a 200 por hora. O policial pode multar você? Porque não tem lei. Você andar 20, a 30, a 100, a 200 não muda nada, porque não tem lei. Mas no momento que tem uma lei agora, o limite de velocidade da rodovia, ela é 80 por hora. Se você passar 80,1, o policial pode multar você, sim ou não? Porque tem uma lei. Qual que é o propósito da lei? O propósito da lei é apontar o pecado. Porque se não tem lei, não tem pecado. É a mesma coisa no Covid, né, irmãos? Lembra do Covid? Eu sempre digo, o problema do Covid era o quê? Era o teste. Eu nunca peguei Covid. Por quê? Porque eu nunca fiz o teste. Se você não faz o teste, como é que vai dizer que você pegou Covid? Eu estou com sintoma. Pois é, mas pode ser de outra coisa. Estou com dor de cabeça, estou com febre, mas pode ser uma gripe, pode ser outra coisa. No momento que você faz o teste, o que o teste diz? Covid. Aí está com Covid, ponto. Então é mais ou menos para você entender, o propósito da lei é esse. O propósito da lei é para mostrar agora que o homem ele é pecador.
Lá em Romanos 5, versículo 13, diz assim: porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então não tinha lei, então o pecado deliberado, na ignorância, ok, está liberado, vão pecar, nem considerar pecado. Romanos 4,15 diz o quê? Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. E essa palavra você precisa aprender: transgressão. O que a lei faz? A lei faz com que o pecado se torne transgressão. Havia pecado, mas agora vem a lei, então agora se tornou transgressão. Ou seja, havia pecado, andava 200 por hora de carro, já era pecado, mas não tinha consciência. Por quê? Porque não tem lei, na ignorância. Agora tem lei. Quando tem lei, agora se você anda 200 por hora, aquela sua atitude, ela se torna o quê? Não mais pecado só, ela se torna uma transgressão, porque você transgrediu uma lei existente. Então a transgressão, ela se refere a esses atos que são apontados, ou melhor, esses atos que violam uma lei existente. Então o que Deus queria? Deus queria relacionar com a humanidade, amém? Mas não podia por conta do pecado. E agora, para relacionar com a humanidade, tinha que salvar, redimir essa humanidade. Só que como que eu vou salvar alguém que não considera que está perdido? Como que vai salvar alguém que não considera que é pecador? Então Deus faz o quê? Deus vai e manda a lei. Então quando eu olho para a lei, olho para as minhas atitudes, eu digo: cara, agora eu entendi de fato que eu sou um pecador. Se eu sou um pecador, eu necessito de salvação. Então a lei, ela condena, ela acusa, sim, mas o fim da lei não é a condenação. O fim da lei é Cristo. A lei aponta para Cristo. A lei faz com que o pecado se torne transgressão. Sendo essa transgressão agora reconhecida, essa transgressão ela está apta a receber a ira de Deus. Então as transgressões, ela coloca todos os homens debaixo de condenação. Aí você começa a entender o que Paulo está dizendo em Romanos. Deus encerrou todos debaixo do pecado. Porque não há um justo sequer, para que toda a boca se cale, não é assim que Paulo fala? Por quê? Porque tem lei. Então como que vai dizer que não é pecador? É só colocar a lei. A lei também mostra, vamos dizer assim, o caráter de Deus, como que Deus é, o padrão de Deus, é esse aqui. A lei é como se fosse um espelho. Lembra na escola? Você era apaixonado pela professora na escola? E aí tinha aquela menina lá, um amigo meu passou por isso. Aquela menina que ele gostava dela. E aí ele foi lá e disse pro outro: vai lá e diz para ela que eu gosto dela. Daí o outro amigo foi lá: o fulano lá disse que gosta de ti. Ela disse para ele assim: pergunta para ele se ele não tem espelho em casa. O que ela está dizendo? Será que ele não se enxerga? O que ele quer? Olha só, ele é feio. É mais ou menos isso que ela queria dizer. Então a lei é o que? A lei é um espelho, irmãos. E o espelho não mente, né? O espelho não mente. Se você se olhar no espelho, você vai ver realmente quem você é. Não tem como. Eu sei que a gente quer burlar o sistema, né? Não tem como. O espelho, ele reflete o quê? A realidade. Então a lei, quando eu olho para a lei vai dizer o quê? Não cobiçarás. Aí eu olho para ela e digo: já era. Já cobicei. A lei diz o quê? Não mentirás. Eu digo: mas eu acho que eu não menti. Ponto, mentiu ali. Está entendendo? Então a lei, ela faz isso, ela transfere, ela muda. Pecado agora é transgressão. E se tem transgressão, tem uma multa para pagar agora. Tem uma multa, precisa ter um pagamento, ou seja, está condenado por conta da transgressão. E aí agora, qual que era o nosso problema? Nós parávamos aqui. Então quando você faz errado, é por isso que você fica desanimado, é por isso que você fica chateado, é por isso que você fica cabisbaixo quando faz alguma coisa errada. Você vai lá e ora: Senhor, me perdoa, nunca mais vou fazer isso. Você fica 2 semanas de mal com Deus, achando que Deus está de mal com você, acusado, condenado, se mutilando.
Não, eu não sou digno, porque eu fiz de novo, eu errei de novo. Irmãos, hoje o Espírito Santo está trazendo essa revelação para você. Pastor, quer dizer que está liberado para pecar? Não, o pecado vai ser transgressão por cada lei. Só que todo momento que você transgredir, existe alguém que pagou por essa transgressão. Você não vai viver pecando, por quê? Porque você nasceu de novo, você é filho de Deus, mas inevitavelmente você vai falhar, você vai errar. Ou mesmo que você não erre, vai ter acusação e condenação de Satanás. O que eu vou fazer? Eu vou correr para Cristo. Eu não vou ficar na multa, eu não vou ficar na transgressão. Eu vou saber que a transgressão, ela mostra o que agora? A necessidade de um Salvador, a necessidade de um Redentor. E Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça na transgressão, não pereça no pecado, não pereça na morte, mas receba a vida eterna, abundante graça sobre a vida dele. Então o final da lei, irmãos, ela é Cristo. A lei não resolve o problema, mas ela aponta a necessidade de uma solução para o problema do pecado. Por isso que a lei foi acrescentada. A Bíblia diz, nós lemos que ela foi acrescentada. Deus acrescentou a lei. Então a lei, no final das contas, eu sei que a pregação eu sempre faço o paralelo, e ok, para nosso entendimento é maravilhoso, o paralelo de lei e graça, mas na verdade não é um contra o outro. A lei antecede a graça. Não tem como eu receber graça se a lei não denunciar que eu preciso. A lei denuncia que eu necessito de graça. Então não é lei contra a graça, a lei ela vem antes da graça, porque o fim da lei, ela é Cristo. A lei aponta para Cristo, ela mostra que eu preciso de um Salvador, ela mostra que eu preciso de um Redentor, ela mostra que tem graça para mim, que eu sou de fato um pecador, que eu sou alguém necessitado, que eu necessito de misericórdia, que eu necessito agora de receber provisão por conta da minha necessidade. A lei mostra que eu tenho necessidade, mas Deus mostra que tem provisão, que é Cristo Jesus. Só que eu e você, como eu falei, nós paramos. Olha o que Paulo diz lá em Romanos 10, versículo 1. Ele fala para os judeus, mas é totalmente aplicável para nós. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. O 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve assim: a justiça que procede da lei, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte ao seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E esse salvo aqui não é salvo da condenação do inferno, é salvo das suas transgressões, é salvo das suas necessidades, é salvo da sua luta diária, do seu conflito diário, da sua necessidade diária. A palavra diz que se você invocar o nome do Senhor, você é salvo. Mas isso é necessário a revelação, por quê? Porque senão eu e você ficamos aonde? Na condenação. Porque a lei faz o quê? A lei incita o pecado. Se você ficar pensando na lei, olha só, se você ficar usando a lei como base, ela vai conduzir você ao pecado. Ela vai conduzir você. Paulo diz que a força do pecado é a lei. Então se você ficar pensando, eu não posso fazer tal coisa, você vai fazer. Entende? Então você não deve ter a lei como base. Você deve viver, irmãos, em liberdade.
Você deve viver em liberdade e segurança, que você é filho amado de Deus, aceito, justificado pela fé. E aí, se porventura, né, você cair, se porventura você errar, se porventura você tiver uma crise no seu casamento, se porventura você tiver uma crise financeira, se porventura você tiver alguma necessidade, se porventura você tiver alguma atitude, uma ação que você percebe que não está condizente com aquilo que Deus tem para você, a lei vai mostrar isso. Só que eu quero dizer para você, não pare aqui, não pare aqui, não pare na condenação, não pare no pecado, não pare na transgressão, não, agora vá para Cristo, porque a lei está apontando você para Cristo. Eu e você parávamos na lei, parávamos na condenação, parávamos na acusação. Não pare na acusação e na condenação, vá para os pés de Cristo, vá para a graça de Deus, vá receber a provisão superabundante que Ele tem para você. João capítulo 8, eu quero mostrar para você essa história, e ela acontece esse caminho todo. A lei então, ela traz o entendimento que nós somos pecadores. Ela traz o entendimento que eu e você precisamos de Cristo. Ela traz o entendimento que nós, cara, eu necessito, eu sou dependente, eu sou como, né, um eterno carente da graça de Deus. Isso é saudável, isso não tem a ver com menosprezar a si próprio. Eu não sou ninguém, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não é essa a história. Não é isso, não, é você reconhecer. Entende? É não confiar na sua carne, é saber, cara, é verdade, eu não tenho, porque se depender de mim, eu quebro tudo, está entendendo? Depender de mim, da minha natureza, por isso que nós cantamos, e Paulo diz, Gálatas 2:20, falamos aqui, não sou eu mais quem vive, mas agora é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Então eu não vivo baseado em mim, eu vivo na dependência de Cristo, na dependência da graça de Deus. Então, da mesma perspectiva que a lei mostra que eu tenho necessidade, que eu sou pecador, que tem transgressão, ela também vai mostrar que existe só um único caminho para a salvação, só um único caminho, porque ela vai apontar sempre para Cristo, ela vai me dizer que é Cristo, Ele é a única saída, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Somente há um caminho para ser salvo, somente há um caminho para receber provisão de Deus. É por isso que o escritor de Hebreus diz que eu e você podemos entrar agora com ousadia diante do trono da graça para receber provisão, em momento oportuno, segundo a nossa necessidade, nós podemos entrar. Por quê? Por conta de Cristo, que Ele nos substituiu, Ele pagou a nossa dívida. Colossenses capítulo 2 diz o que? Lembra que Ele então foi colocado, né, todo escrito de dívida nosso foi cravado na cruz, e ali Cristo nos despojou do pecado, levando os demônios à vergonha. Está pago, você não deve mais nada, você não deve viver debaixo de condenação. Então as crises que você enfrenta é o que? Elas são oportunidades para receber graça. As crises que nós enfrentamos, as necessidades que nós enfrentamos, irmãos, é para receber graça. Aí você começa a entender o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, que o que? Que o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Então é porque aí ele diz, olha só que poderoso, ele diz, porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Por quê? Quando eu tenho necessidade, aí eu dependo de Deus. Quando eu tenho necessidade, quando eu tenho aqui, né, uma transgressão, aí sim eu recebo a provisão. Muitas pessoas, elas ficam escandalizadas demais com o pecado, escandalizadas demais com o pecado e com o erro. Irmãos, a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 6, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ah, pastor, quer dizer que pode pecar? Não, quer dizer, o pastor Mateus fica dizendo para o povo que pode pecar. Eu nunca disse que pode pecar, eu só estou dizendo que vai pecar em algum momento, é inevitável. Se eu quisesse que você pecasse, eu pregava a lei para você toda vez, aí sim você ia pecar. Mas eu estou dizendo que tem provisão, tem graça liberada, tem favor de Deus para a sua vida, por conta daquilo que Cristo fez, não pelas nossas obras. João capítulo 8, para nós finalizar.
versículo 1. Você conhece essa história, mas nunca viu nessa perspectiva. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só em Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno, vá e não peques mais. Amém, irmãos? Então aqui nós vemos o seguinte, um pecado. Nós vemos a mulher em pecado, e acontece isso que eu estou falando para você. A lei ela se apresenta, a lei que diz que ela adulterou, porque a lei diz o quê? Não adulterarás. E aqui tem o pecado. Então a lei, ou seja, os religiosos, eles estão aqui, eles são a lei, eles estão representando a lei. Então eles vêm e expõem o pecado da mulher. É isso que a lei faz. Esse é o trabalho da lei. O trabalho da lei é expor o pecado. Por exemplo, se não tivesse os religiosos, se não tivesse a lei, quem poderia dizer para ela que ela estava em adultério? Ou quem poderia dizer que adultério era pecado? Porque não tinha lei. Mas tinha lei, então a lei se torna o quê? A base. A lei se torna a base, então eles estão lá, estão procurando a mulher. Cadê essa mulher? Ela está adulterando, na hora, no ato do adultério, pegaram a mulher. E aí você fica, meu Deus, olha só, que gente horrível. Mas eles fizeram certinho. Eles fizeram certinho, né? Claro que aqui é toda uma arquitetura do Espírito nessa história aqui. Porque o que eles fazem? Eles condenam ela, sim ou não? Sim ou não? É isso que a lei faz. Eles não podiam fazer mais nada, era isso aqui. Só que o que eles fazem com ela agora? Eles levam ela até onde? Porque o fim da lei é Cristo. Aí quando chega em Cristo, o que Cristo faz? Ah, a lei faz isso? Beleza, então agora chegou a minha hora. A lei poderia fazer isso, e é isso. Por quê? Se não tivesse a lei, ok? Pensa que não tivesse a lei. Eu sei que é difícil para nós imaginar que não é essa lei, que isso aqui não é pecado, é porque você já tem a lei, né? Você já sabe. Ah, mas a pessoa tem consciência de pecado, sim, mas tem que ser transgressão, tem que ter multa, entendeu? Tem que exigir pagamento. Imagine que não tivesse a lei de adultério, não tivesse. Aí eles trazem até Jesus. Jesus ia dizer: tá, mas o que ela está fazendo aqui? Não, a gente trouxe ela para ti, para ver o que tu acha. Não, mas não tem lei para dar base. Não tem lei, como que vai condenar alguém sem lei? Claro que hoje no Brasil o negócio está uma bagunça, né? Eles condenam sem lei, ou usam as leis erradas. Mas isso é outra pregação, nós estamos aqui no fim da lei é Cristo, aleluia. Então é o seguinte, como que tem, se não tem lei, não tem transgressão. Tem pecado, mas o pecado não torna transgressão, porque quando tem transgressão exige o quê? Pagamento. E aí o que eles fazem? A lei faz o quê? A lei vem e expõe o pecado, e a lei vem e traz até Cristo. O que Cristo faz? Cadê aqueles que te condenam? Onde é que eles estão, os teus acusadores? Eu não sei. Por quê? Porque a lei trouxe até Cristo, e agora não é mais a lei, agora é com Cristo. E aí Cristo diz o quê? Eu mesmo não te condeno, porque a graça não condena, a graça perdoa, a graça redime, a graça libera a vida de Deus. Aí Jesus diz para ela agora: vai e não peques mais. Por quê? Porque agora você está
perdoada, agora você foi aceita, agora você foi justificada, agora você foi redimida. A lei não tem mais poder sobre você, porque aí Paulo vai dizer em Romanos, ele diz o que? O pecado não tem domínio sobre nós. Por que o pecado não tem domínio sobre nós? Porque eu não tenho mais vontade de pecar? Não, porque eu não estou sob o regime da lei, eu estou sobre a graça. Oh, irmãos, que liberdade isso aqui. Meu Deus do céu. Como é bom o Evangelho, irmãos. Como é bom o Evangelho de Deus. Aleluia. Irmãos, isso aqui resolve, se o Espírito der revelação para você, e eu creio, isso aqui resolve 90%, não, 90% não, 99,9% das suas crises. 99,9%. Porque você fica parado na lei. Os religiosos, a lei, elas vêm e expõem o seu pecado, irmãos. Vamos lá. A gente tem espelho em casa, que nem aquela menina disse. A gente tem espelho em casa, você sabe dessas falhas, não sabe? Não precisa ninguém dizer, você sabe dos seus erros. Você sabe dos seus pecadões. Você sabe das suas limitações, né? Você sabe que em casa os bichos crescem, que nem o Cláudio Duarte. Sabe que às vezes, né? Você está lá, dá uma escorregada, faz uma coisa aqui, outra ali. Entende? Não tem intenção. Cara, mas escapou, falei, liberei a bênção. E aí agora, ficar acusado, meu Deus, eu não sou crente em nada. Porque a lei, você está olhando para o espelho, a lei diz, faz errado. Está errado, e de fato está errado. Por isso que Paulo diz que a lei é boa, santa e justa. Uau! Só que a lei não salva, ela não concede vida, ela não é provisão. A lei só expõe. Só que você precisa entender que o final da lei não é ela própria, o final da lei é Cristo. A lei condena, mas ela traz você para quem? Ela traz você diante de Cristo. Ela traz você diante de Cristo. Então, guarde essa palavra de João 8. Toda vez que você se sentir condenado, saiba que você não está diante de Moisés, você está diante de Jesus, porque Moisés nos conduz até Jesus. Moisés não concede vida para ninguém. Moisés tipifica a lei. É por isso que ele não entra na terra prometida, irmãos. É Josué, que Josué é o mesmo nome de Jesus, que entra na terra prometida. Josué só pode ser deserto, Josué só pode conduzir o deserto, Josué só pode botar na porta da terra prometida, mas quem introduz na terra é Jesus, é Josué. Para finalizar lá em Êxodo, não vou ler, vou contar essa história. A palavra de Deus diz que Moisés, Deus chama ele para o Sinai. Para quê? Para dar a lei. Você conhece a história, vai lembrar disso. Deus chama ele para o Sinai. Ele fica quanto? 40 dias no Sinai, irmãos, para receber a lei. Ele recebe todos os mandamentos. Aí Deus, ele pega uma pedra, lembra? E Deus escreve na pedra os 10 mandamentos. E aí quando Moisés está lá em cima, e aí o povo está lá no arraial, o povo dizendo, mas Moisés está demorando demais, está muito chato esse acampamento aqui, vamos fazer um pagodão, vamos fazer um bailão, alguma coisa aí, mas nós precisamos de uns deuses aí, de alguma coisa. Arão diz, tá, mas traz os ouro lá, tira os brincos, vão derreter. Eles estavam derretendo mesmo, vão derreter. Aí daí que vem a expressão, vamos derreter lá. Então toda vez que você falar vamos derreter, é uma menção do bezerro de ouro. Está tudo na Bíblia, irmãos, está tudo na Bíblia, está tudo ali. Aí Arão diz, vamos derreter então, gurizada. Mas nós derretemos para Jesus, aleluia. Sabe o que vem? Tem a Connection, você vai ter que estar aqui na Connection comigo. Na verdade eu fiz essa Connection para nós, depois eu vou falar por quê. Olha só, presta atenção. Aí ele faz o bezerro de ouro, e o povo começa a dançar, né? Você já sabe que música é, né? Se nem dizer qual que era o estilo musical. Você é muito espiritual e percebeu já. Aí Deus diz para Moisés, Moisés, desce lá que o povo está bagunçando. Aí Moisés desce com as tábuas da lei. Quando ele chega diante do povo, ele olha aqui e diz, não acredito, cara. O que ele faz com as tábuas? Ele quebra, sim ou não?
Aí ele vai lá e já mete o terror. O que aconteceu? Já pega a tribo de Levi e diz, vamos ver quem é que está comigo. Eles já esfaqueiam um tanto lá. Então esse negócio de derreter dá problema. Aí Deus diz o seguinte, Moisés, vem de novo, que eu tenho que fazer essa tábua de novo, tu quebrou ela. Aí Moisés sobe de novo. Moisés sobe de novo, só que dessa vez foi um pouco diferente. Deus diz, pega a tábua de novo, pega as pedras de novo, coloca aqui que eu vou escrever. E é Deus que escreve lá. Só que Moisés diz assim, Deus diz assim, Moisés, é o seguinte, eu não vou mais com esse povo aí é uma confusão. Que eu não gosto de funk, eu não vou junto. Aí Moisés diz, Deus, se o senhor não for, eu não vou. Mas o seguinte, Deus, assim, eu quero ver a tua glória, Deus, agora. Deus disse, não, Senhor, eu quero ver a tua face, Senhor. Deus diz, não, ninguém pode ver minha face, porque se ver, vai morrer. Aí Deus, então é o seguinte, tu não vai ver minha face, mas tu vai ver eu passar por ti. Então é o seguinte, tu vai ficar na brecha de uma pedra, ali, e eu vou passar por ti. Depois que eu passar, eu vou dar um sinal, e aí tu vai olhar para mim, e tu vai ver as minhas costas. E é isso que acontece, vai lá, Deus passa, Moisés olha as costas. Depois que Moisés vê as costas de Deus, o que acontece com ele, lembra? O rosto dele brilha. Mano. E ele desce o monte agora, e ninguém consegue olhar para Moisés, porque a glória de Deus era muito forte. O que eles fazem? Eles colocam um véu sobre Moisés, para que as pessoas pudessem olhar para ele. Essas duas questões, elas apontam a inserção da lei, porque era necessário que Moisés quebrasse a lei antes de entrar no arraial. Porque qual que é o primeiro mandamento? Você lembra? Lembra? Não lembra, né? Aleluia, você não é da lei, glória a Deus. Mas diz que você não terá outros. O outro mandamento diz o quê? Que não fará o quê? Imagens, lembra? Não fará imagens. Se Moisés entra com a lei no arraial, o que acontece com aquele povo todo, irmãos? O que ele fez antes? Quebrou a lei. Olha aqui que é graça de Deus, irmão. Você nunca tinha visto graça aqui, né? A graça de Deus fez Moisés quebrar a lei. Só que era necessário inserir a lei. Deus disse, volta que nós precisamos inserir a lei agora. Por quê? Para o povo ver que é pecador. Porque Deus não quer matar o povo com a lei. Deus quer salvar o povo, então a lei é só para sinalizar que necessita. Aí o que Deus faz? Moisés, agora tu vai voltar. Deus vai lá dar a lei de novo. E aí Moisés agora vê Deus e desce com o rosto brilhando. Pastor, então quer dizer que agora é graça? Não, agora é lei. Porque o povo não podia ver Moisés. E aí nós lemos aqui, diz o quê? Diz que a lei, nós fomos encerrados na lei. Nós fomos protegidos na lei, nós fomos guardados pela lei. A lei é um guardião, para quê? Para nos conduzir até Cristo. A lei é um tutor, ela é um aio que nos conduziu até Cristo. Então o que Deus fez? Deus não matou o povo, mas Deus guardou o povo em Moisés, na lei, até que viesse Cristo, até que a graça de Deus viesse, porque quando veio a graça, agora é tudo sobre Cristo, é tudo sobre Ele, é tudo sobre a obra consumada, é tudo sobre a vida abundante de Deus, é tudo sobre aquilo que Ele fez por nós. Não é mais sobre o pecado, mas é sobre o perdão. Não é mais sobre a nossa condição, mas é sobre aquela condição que Ele nos inseriu. Então a lei, irmãos, olha só, eu não sei se eu que estou ficando meio pancada com esse negócio. A lei acaba se tornando uma expressão de graça de Deus, para nos conduzir até Cristo. A lei nos conduz até Cristo, o fim da lei é Cristo. Então não pare na lei, isso vale para você. Quando você estiver lá na crise, pastor, pequei, xinguei a minha sogra, pecado, viu, Vini? Viu, Clevinho? Se escondeu lá. Fiz uma coisa de errado.
Ou sei lá, ou você não estou aqui dizendo para você fazer coisa errada. Mas enfim, não está acontecendo lá. Você não está na frente de Moisés. A imagem que você tem que estar é que você está que nem aquela mulher. Eu estou diante de Cristo. Cristo olha para você e diz: eu não condeno você. Eu não condeno você. Agora pode ir, meu filho. Levanta. Não peca mais. Que tem vida abundante. Tem graça. Tem favor. Tem a bênção de Deus que já está liberada sobre você. Mas isso é também quando alguém errar. Quando seu marido errar, quando sua esposa errar, você não precisa ser Moisés. Quando seus filhos errar, quando o irmão do GC errar, quando o outro errar, você não precisa ser Moisés, porque Moisés já faz o trabalho dele muito bem feito, irmão. Nós não precisamos de Moisés. Nós não somos discípulos de Moisés. Ah, mas olha lá o que fulano fez. Opa, Moisés. Nós não precisamos fazer o trabalho da lei. Não. Nós temos que fazer o trabalho da graça, o trabalho de Jesus. Porque a lei já traz, eu e você temos que falar o quê? Da graça. Então quando seu marido estiver condenado e acusado por conta da vida financeira, diz para ele: amor, nós estamos debaixo da graça, não debaixo da lei. Amor, nós somos prósperos, abundantes, bem-sucedidos em Cristo Jesus. Quando a sua esposa estiver acusada por conta que ela não dá conta dos filhos da casa, que é, né? Ela nunca consegue concluir o trabalho da casa, porque não termina mesmo. Deus faz aqui, o diabo vai fazendo do outro lado. Não vem cobrando dela, não fique cobrando dela. Olha só, isso aqui está fora do lugar, isso aqui está fora do lugar. Não. Você não foi chamado para ser Moisés, irmão. Não. Diga para ela: amor, deixa para depois isso aí, senta aqui, vamos conversar um pouquinho, aleluia. Vamos mandar as crianças lá para as vó. Que daí a gente limpa a casa junto. Vamos fazer uma programação nossa. Eu e você devemos transmitir graça. Eu e você devemos, irmãos, nós temos que dizer para as pessoas: irmãos, a lei, o fim da lei é Cristo. Tem graça para você, tem favor para você. Nós temos que liberar palavras de encorajamento, de fé, irmãos. Preste atenção, Satanás, ele faz o trabalho dele muito bem feito. A palavra de Deus diz que ele é o acusador dos irmãos. Ele fica acusando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Ele fica acusando. E ele não precisa de ajuda. Mas Jesus enviou você para ser um canal do céu na terra, para liberar vida, para liberar graça, para liberar favor, no seu casamento, no seu trabalho, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, nos seus filhos, os irmãos do GC, você declarar, é tudo sobre Cristo, meu irmão. Ele pagou o preço da transgressão que você cometeu, a provisão para você, a graça para você, a vida liberada para você, porque tudo é sobre Cristo. O fim da lei é Cristo. Aleluia.